Pessoal, boa tarde. Meu nome é Tarcísio, sou monitor de vocês de física. Vocês provavelmente já me conhecem, então sem mais apresentações. A aula de hoje ela é sobre resistores, mas antes de começar a aula, eu gostaria que vocês olhassem o link que eu vou pedir para Bia colocar aí na descrição, ou até mesmo no chat depois, mas eu vou avisar no Classroom também, que é com a apostila sobre resistores. Não só resistor, mas Lady On e por aí vai. É importante que vocês, antes de virem para essa aula, saibam, porque é o conteúdo que a gente vai ver durante, sei lá, as aulas a seguir. E a gente tem que ter essa base. Como a gente não tem tempo, já que o Enem já é aqui do lado praticamente, usemos essa expressão. Então é importante que vocês já tenham uma base, porque a aula de hoje vai ser só voltada a exercício, que seria para a aula de manhã, mas eu estou gravando agora. Então é importante que vocês tenham uma noção básica. Eu vou explicar um pouco, claro. E nessa questão de resistores, a gente vai usar só dois conceitos básicos, se a gente parar para pensar. Que é o conceito de lei de Ohm, certo? Que é a primeira lei de Ohm, que é o que a gente vê. Deixa eu vou arriscar minha capa mesmo, Antônio. Que é a tensão é igual a resistência elétrica vezes a corrente. Essa aqui vocês vão usar para a vida, para qualquer coisa. E também o conceito de associação de resistores, que eu vou explicar mais pra frente o que é durante a resolução de uma questão. E só para pontuar, também tem potência, né? Caso queira que você calcule potência, só para não passar batido, né? Coloca aqui, potência é igual a corrente e a diferença de potencial, a tensão, que é DDP. Lembrando que, só novamente para pontuar, para não deixar batido, afinal é uma aula de resolução de questões, mas é sempre bom que a gente contextualize. Cadê? Eita, peraí que eu fiz muito grande. Vamos lá. I, que é a corrente, é dada em ampere, tá? A resistência, ela é dada em volts. Potência. Eita, desculpa. Deixa eu só terminar de potência. Potência dada em watts ou joule, joule por segundo, aí depende muito, mas normalmente em watts, potência elétrica. E U, que é a diferença de potencial, é em volt, tá? Eu troquei aqui, que eu coloco a resistência por último. Resistência ela é dada em ohms. Tava anotando aqui, agora eu vou ler. Então vamos lá. Essa letra é um ômega, isso aqui vai para ser um ômega, só que ele falhou no meio do caminho. É só para pontuar rapidamente, isso aqui é importante que vocês saibam. Corrente é dada em ampere, ou seja, I é corrente. Resistência é dada em ohms. Deixa eu fazer um ômega melhorzinho. Potência em watt. E U, que é a DDP, a diferença de potencial, ela é dada em volts. Deixa eu apagar que ficou feio aqui. Ela é dada em volts, só para contextualizar antes de começarmos a aula. E lembrem de ir no link ou no Classroom, que eu vou tentar mandar um link no Classroom também para vocês, para ver o material antes de começar essa aula. Bom, mas enfim, vamos dar início à aula agora. São resolução de algumas questões do Enem. Eu peguei de anos passados para ficar bem mais atual assim. Questões que a gente vai, que normalmente sempre cai no Enem e que, bom, são fáceis e a gente tem que lembrar que a gente tem que focar nas questões fáceis muito por conta do TRI. E algumas fáceis, outras um pouco mais trabalhosas, mas tudo dentro desse padrão aí. Eu coloquei porque aí, bom, é mais nova, então eu fui muito por esse critério. E é bem tranquila de se fazer também. Então vamos lá. A primeira questão foi da em 2020 e ela diz que um estudante tem uma fonte de tensão. Rapidinho. Se tiver algum barulho de fundo, perdoe. Um estudante ele tem uma fonte de tensão com corrente contínua. Então já vamos pontuar aqui. Corrente. Corrente é dada em ampere, certo? Corrente contínua que opera em tensão fixa de 2 volts.
Então o que, que ele já deu? Ele diz que tem uma fonte, certa fonte CC aqui, que é corrente contínua, que opera em tensão fixa de 2 volts. Então a gente já tem U. Como eu falei no começo da aula, a gente já tem a diferença potencial, a tensão, ou seja, ela é em volts, 12 volts. Lembre-se sempre disso, quando você é volts, ampere, ohm, já sabe que ohm é resistência, volts é tensão, então é importante saber. Vamos lá. 12 volts ponto. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Ou seja, aqui tem 4 resistores. Obtém-se este divisor associando os resistores, como exibidos na figura, os aparelhos. Ponto. Aqui. Até aí já entendeu. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, com 4 resistores, e dependendo da tensão especificada. Ok. O que a questão quer saber? Ele tem um equipamento que opera com 9 volts, então a gente já tem a tensão do aparelho 9, com uma resistência interna de 10 kΩ. Ou seja, o que a gente já pode anotar? A gente já pode anotar aqui. Vamos voltar lá. A tensão fixa é 12 volts. Tensão fixa. Vou colocar T, mas é uso aqui. É 12 volts. Porém, o equipamento ele opera com DDP de 9 volts. Com a tensão de 9 volts. E com a resistência interna, ou seja, com o R dele, é 10 kΩ. Lembre-se disso também, a matemática básica que vocês têm que saber para isso. O que é quilo, o que é mili, por aí vai. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade na corrente nele estabelecido? Então vamos lá, então volta na questão e a gente já sabe que tem. São 4 resistores com tensão fixa de 12 volts e que cada resistor ele tem 100 ohms, certo? Ou 10 kΩ. Então o que a gente precisa fazer? Simples, a gente sabe a fórmula de tensão, que é, e a gente não sabe a corrente dele, ele quer saber a corrente, a intensidade da corrente nele estabelecida. Quer saber a intensidade da corrente. Então o que a gente vai fazer? Quer saber o Izinho, certo? Então, calculando o I, a gente tem que 9 é a resistência. Eita, a resistência interna não. A tensão do equipamento. E a gente tem que a resistência interna é de 10 kΩ. Como é 10, como é quilo aqui, vai ser 100, certo? Então, não são 10 kΩ, são 10.000 ohms. A gente já faz direto. U é igual a resistência vezes I, ou seja, URI, como a gente chama. Então 9 vai ser igual a 10.000 I. Logo, a gente tem que a intensidade ela é de 0,9 mA. A gente já pode cortar direto descobrindo isso, a letra A B e a C. Então a gente fica entre a D e a E. Então qual a gente marca? Lembra que a tensão estabelecida, são 4 aqui, deixa eu voltar lá. Lembra que a tensão estabelecida aqui, ela é 12, a tensão fixa, certo? Então ele meio que vai perdendo 3. Ele começou com 12 aqui, e quando ele chega no primeiro resistor, ele perde 3. Por quê? Porque o equipamento ele opera com 9 volts e ele precisa do resistor, senão ele queima. Tem que passar pelo resistor. Então, como ele passou pelo primeiro resistor, ele vai começar a operar do B, porque ele opera com 9 de resistência interna. Então, com isso, a gente já marca direto aqui a letra D. Bem tranquila a questão. É só questão de interpretação e colocar na fórmula. Então, é como eu disse no começo da aula, a fórmula URI ela é imprescindível para a vida de vocês. Vamos calcular a tensão elétrica, a resistência e a corrente. Próxima questão, Enem 2018. Essa aqui tem um probleminha que eu quero que vocês prestem atenção. Ó, deixa eu pegar aqui. Highlighter, ok. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela.
Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor e transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto que ocorre o toque, onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Ou seja, quando ele aperta, ele vai fechar um dos circuitos. Vamos lá. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o ponto no circuito A? Como assim? Vamos voltar lá no ponto. Vocês viram que ele dá um texto que a gente não vai usar pra nada, se você parar pra pensar. Certo? Deixa eu voltar aqui que o meu negocinho sumiu, achei. Ele dá um texto todo só pra contexto. O texto inteiro só pra contexto. Sendo que vocês não vão usar nenhuma informação. A única coisa que talvez seja importante é que a imagem de simplificação do circuito formado pelas placas. Então o que a gente tem que fazer para responder essa questão? Simples. A gente vai pegar o que dá no enunciado. A gente, se quisesse pular, poderiam, porque, bom, não é importante. É uma coisa que eu digo é a otimização de tempo. Então a gente vai direto pro enunciado. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? A gente volta lá e ele fecha no ponto A. Então vamos responder a questão. Coloquei aqui a imagem, deixa eu pegar uma canetinha agora. Bom, ele apertou isso aqui, certo? Nesse momento ele fecha o circuito A. Então ele fechou esse circuito aqui. O que a gente tem que saber agora? Como ele fechou o circuito aqui, esse circuito aqui ele é inútil. O circuito B é inútil. Porque se ele fechasse o circuito B, ele só utilizaria esses dois resistores aqui, mais esse. Mas ele não faz isso. Ele quer, a questão só diz para marcar o circuito A. Então, como ele só fechou o circuito A, o circuito B ele não está operante e ele não vai participar de nada aqui, porque está fechado, tá vendo nessa chavezinha? Então a gente já pode desconsiderar esse circuito B. E aí é só fazer a resolução de questão. Ok, o que eu vou fazer agora? Já que ele pede a resistência aqui, deixa eu voltar lá. Qual é a resistência equivalente? Resistência equivalente está falando de associação de resistores, que é importante, é um assunto muito importante para vocês. Então, a associação de resistores tem dois modos, que é resistores em paralelo, por exemplo, esses dois aqui, eles estão em paralelo, e o resistor em série, que são esses dois aqui, ó. Deixa eu limpar a tela, né, para ficar limpo para vocês, que é esse aqui e esse aqui. Então, como a gente já tem esses dois resistores em série e dois em paralelo, quais vêm primeiro? O que a gente deve resolver primeiro? Primeiro a gente resolve os que estão mais acima, né, que vêm em ordem, e eles estão em paralelo. Então a gente vai calcular esses resistores para depois calcular em série. E como que a gente calcula o resistor em paralelo, já que são formas diferentes? O resistor paralelo ele tem dois tipos de fórmula. Deixa eu voltar. A gente pode fazer essa fórmula aqui, que é o resistor 1 vezes o resistor 2 dividido por resistor 1 mais o 2, ou 1 sobre resistor em paralelo, que é igual a R1. Eita, desculpa, perdoe-me. Deixa eu apagar isso aqui. Que é igual a 1 sobre resistor 1 mais 1 sobre resistor 2. Vocês podem fazer isso aqui também. Por que eu não aconselho? Porque eu acho que vocês vão perder muito tempo fazendo MMC e tudo mais, mas isso aqui é simples. Mas é só botar nisso aqui que vocês calculam direto. Então, e também temos resistor em série. Então primeiro a gente tem que resolver esse resistor em paralelo, como eu disse, porque ele vem primeiro e é a ordem que tem que se fazer. A gente tem que seguir essa ordem. Porque a corrente vem do negativo para o positivo, então o que ela faz? Vai fazer isso aqui, ó. E vai passar por aqui para depois vir para a série. Então, tendo a fórmula, o que a gente faz agora? A gente só precisa substituir. Substituiu, colocou 4 vezes 4 e 4 mais 4, a gente sabe que 4 vezes 4 é 16 e 4 mais 4 é 8. Então, podemos dizer que eles estão em paralelo, ele é 2. Então, esses dois aqui, a resistência total é 2. E o que a gente faz agora? Como esses resistores a gente somou, a gente resolveu, ele vira 1.
Lembrando disso, esses dois resistores em paralelo, eles viram um resistor só, que a corrente ela é dividida. Numa corrente ela é dividida, tipo a corrente vem pra cá e a outra vem pra cá, então ela vai passar por isso e ela vai chegar aqui, vai se unir aqui, certo? E depois vai passar pra cá. Eu acho que eu fiz o circuito ao contrário, mas enfim. Então o que a gente tem que fazer? Só a gente somar agora porque o resistor está em série. E como é que a gente faz? Simples, somando. Então a gente tem que, desse circuito, a gente tem que, a resposta são 6 ohms de resistência. Logo, letra C. Não teve muita coisa que fazer nessa questão, mas uma questão de atenção. Deixa eu ver a aula aqui rapidinho. Eu vou colocar no OBS agora porque eu tô gravando pelo OBS, então vocês vão ver a tela do OBS, perdoem por isso. É só pra eu ver o tempo, se eu não comi muito nessas duas questões. Então, acho que dá pra mais um. Ok. E temos a questão do ano passado, que é extremamente importante, essa aqui. Questão do ano retrasado, porque toda vez no ano passado foi o Enem que eu fiz, 2019. Vamos lá. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10. Então a gente já tem, essa aqui já é mais difícil. A gente tem a resistência igual a 10, certo? A resistência do cabo. Então vocês estão vendo que vai sempre do negativo para o positivo. Nessa questão aqui, vai para cima. Como a gente tem isso, a gente sabe que a resistência, a corrente elétrica, ela vai passar pela resistência. Então vai passar pela resistência. Vamos lá, já sabemos disso. Que conecta a rede elétrica de 120 volts. Ok. Então a gente já tem a resistência da casa de um cabo elétrico mal dimensionado e a corrente elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200, então já tem a resistência da lâmpada também, estão conectadas ao mesmo circuito, que uma televisão de resistência igual a 50, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. Então vamos lá, ele deu vários dados, então a gente tem que fazer por partes. Então primeiro vamos para o enunciado. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro calcular de forma geral, para depois ir especificamente para as lâmpadas. Porque a questão é que as lâmpadas, só que ele está todo um circuito depois. E o circuito, ele depende da televisão, ele é aqui, ó. O máximo de lâmpadas ligadas, o máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Então a gente tem que saber primeiro sem que a televisão pare de funcionar. Como que a gente faz isso? A gente vai calcular logo com a televisão. Então vamos lá. Para o resistor de resistência de 10 ohms, certo? A gente tem que primeiro calcular para ele, para a primeira parte. Primeiro ponto, pronto. Vamos separar por partes aqui. Vamos fazer igual o Jack Stripador. Vamos separar por parte. Uma casa tem um cabo elétrico ok, vamos pegar a primeira parte. 10 ohms e 120 volts. A gente já calcula. URI é igual a 30 vezes 10 aqui, resistor, e de 10 volts aqui, resistência, 120 volts. Vamos lá. 30, e a gente lembra que o URI é U, que é a tensão, é igual a resistência vezes a corrente. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. 30 é igual a 10 vezes I, então a gente sabe que resistor de resistência é 10, esse primeiro resistor aqui, ele vai receber 3 amperes de corrente. Isso aqui é a corrente total, tá? Passando pelo resistor de resistência 10. Depois, o resistor de resistência 50, porque a gente está analisando a corrente, ela passando daqui 120 volts, vem pra cá e depois ela passa pra esse. Então vamos lá. Eita. Aqui, resistor de resistência 50. 90 é igual a 50i, que é igual a 1,8. Ah, Tarcísio, mas por que 90 e por que 30? Por conta disso, ó, porque são 120 volts. E fica entre 90 e 130, 120. E qual a diferença de 120 e 90? 30. E a de... É, isso mesmo. Então por isso que tem um 30 aqui. E por que o 50? Mesmo esquema.
Então vamos lá, a gente já calculou isso, certo? Olha aqui, ó. Resistência igual a 50. A gente tá vendo a resistência da televisão. Nessa casa, circuitos de 200. Então, o que a gente vai fazer agora? Calcular a resistência do resistor em 50, que a gente já passou por 10, agora vai para 50. Calcula U, que é o DDP, e a resistência total, que vai dar 1,8. Com isso, a gente pode dizer que para cada lâmpada, 3 menos 1,8 é igual a 1,2. Tarcísio, eu não entendi nada do que tu falasse. Nada. Simples, porque são 5 lâmpadas, certo? São 5 lâmpadas. Então por isso que a gente colocou 50. Porque não é 10 a resistência, vai passar por cada lâmpada 10. Então por isso a gente vai clicar 5 vezes. Por isso que a gente colocou 50. Ah, mas por que 90? Porque é 30. 120 menos 30 é 90. Por isso que a gente precisa desse contexto. Ficou mais claro? Eu espero que vocês tenham entendido. Quando não tenha entendido, eu explico novamente. Mas enfim. E com isso, a gente tem que a lâmpada ela é 1,2 ampere para as lâmpadas de modo geral. E agora a gente precisa saber o número máximo de lâmpadas que pode ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Porque lembrando, só para eu voltar lá, a televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. Qual a diferença dessa tensão? 50. 40 no caso. 40. Então é importante estar nesse meio, entre 90 e 130 volts. E a corrente da casa é 120. Entendem agora? Então vamos para a próxima. Descobrindo isso, é só a gente calcular agora a resistência das lâmpadas. E a gente descobriu que a resistência das lâmpadas é 1,8, certo? Anotem isso aqui. Agora a gente vai fazer lâmpada por lâmpada. Então vamos lá. Para as lâmpadas, U é igual a resistência vezes I, que é a corrente da lâmpada, é igual a 90 vezes 200 vezes I, certo? Logo, a corrente da lâmpada ela é 45 amperes. Então, o máximo de lâmpadas que a gente pode ligar para que a televisão não queime são 2. Por que 2? Porque a gente tem que multiplicar isso aqui por lâmpada, tá? Então, o número de lâmpadas é igual a 0,45 vezes o total. Logo, temos que é 2. Tarcísio, qual seria outro método de fazer isso? Fazendo o mesmo esquema e multiplicando por 5. Aqui, ó, direto. Aqui a gente já calcula direto 90 vezes 200, que é da IL, que é a corrente da lâmpada, e é da 0,45 amperes. E com isso, a gente teria a resposta de 2. Também é uma opção. Ah, mas por quê? Vamos voltar lá. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200. Então, por isso que tem o 200 lá na fórmula. Aqui, ó. E por que o 90? Porque a tensão entre 90 e 130. Ele quer a tensão com 90. Como ele pediu antes, porque o 30 já tinha sido dissipado. Vocês poderiam fazer por esse método, que era só calcular direto, colocando 90 e 30, 90 e 200, em relação à tensão e a resistência. Ou vocês poderiam ter feito do método que eu fiz, dividindo 30 para uma e 90 para outra, que foi o que ele pede, e aí a gente chegaria à resposta do mesmo jeito, que é a letra B. Ah, mas por que se a resposta é de 2,667, por que não 3? Porque, vê só, a gente tem 3 lâmpadas, se pegam 2,5 é porque a terceira não funciona. Então a gente vai para a letra B. Não é arredondamento em matemática, a gente está trabalhando com objetos. Então por isso que são 2 lâmpadas e não 3. E tem a terceira e a quarta e última questão que eu coloquei aqui para vocês. Espero que tenham entendido outra questão. Eu me enrolei bastante para falar. Eu tô aprendendo ainda da aula. Então é meu primeiro ano, eu tô meio nervoso ainda. Então normalmente eu me enrolo para falar as coisas. E eu me enrolo normalmente na vida. Então acho que acredito que tenha me enrolado na outra questão. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem a mim que eu tento explicar direitinho. Qualquer coisa. Vamos lá. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Tem tensão aqui e corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação tensão é igual a
10 vezes a corrente mais I ao quadrado. O que significa esse V? Por mais que ele tenha dado V, ele diz que é o quê? Ele diz que é tensão. Logo, se a gente sabe que a tensão é U. U é igual a 10I mais I ao quadrado. Que isso aqui é em volts. Por isso que tem um Vzinho aqui, por conta da volt. Então vamos lá. O gráfico da resistência é do resistor em função da corrente. Então, resistência em função da corrente, ela é... Qual vocês marcariam? Vamos lá, vamos voltar para o enunciado. Ao pesquisar um resistor feito por um tipo de material, que isso aqui a gente ignora, aqui ó. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão é isso aqui. Então a gente já tem U, a gente já tem que U é isso. Então a gente já tem que U é isso. Então é só colocar na fórmula. Como ele quer saber a resistência, aqui ó, o gráfico da resistência em função da corrente, vale lembrar isso também. Que vê bem, vamos lá. U é igual a R vezes I. O que a gente sabe disso? Que I é inversamente proporcional à resistência, certo? Porque a gente coloca aqui R é igual a U sobre I. Porém, essa é a parte importante. Não, ao contrário, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu passar pra lá. Aqui. É igual a U sobre I, certo? Vou deixar aqui agora. Me enrolei todo no slide. Então a gente sabe isso, que são inversamente proporcionais, só que se complementam. Então a resistência, por mais que ela seja maior, que ela diminua com a corrente, ela vai partir de um certo ponto. E qual ponto que a gente quer? Porque ele diz aqui, ó, o grau de resistência em função é. Então é só colocar na fórmula e calcular. A resistência é igual a 10I mais I ao quadrado sobre I. Então é só substituir. Corta I com I e com I aqui também. Então vai ficar resistência é igual a 10 mais a corrente. O que é que significa isso aqui? Deixa eu apagar tudo, né? Melhor, deixar mais limpo. O que é que significa só colocando na fórmula? Isso significa que desculpa, é uma função do primeiro grau. Então vocês têm que saber também função. Como é a função do primeiro grau, e a gente sabe que o termo B, vou pegar a canetinha vermelha, é esse aqui, é o 10. 10 é termo B, que a gente sabe que Y é igual a AX mais B. E a gente sabe que tem 1 vezes I aqui, certo? Então a gente já sabe que o AX é esse termo aqui, o primeiro termo. Que a gente já sabe o B também. E o B, em função do primeiro grau, é o que determina a curva, né? Para onde vai determinar a posição da curva, ou da reta. No caso do primeiro grau é uma reta. Para cima ou para baixo. E como a gente sabe que é 10, então a gente sabe que é para cima e que vai partir de 10. Então voltando nos gráficos aqui, o único que tem partindo de 10 é a letra D. Então é só interpretar o gráfico. Essa questão aqui era só você primeiro colocar na fórmula e depois que chegasse a resposta da fórmula, interpretava no gráfico. E é isso que ele pede essa intersecção entre os assuntos. Então, a gente pegou física e contextualizou com matemática agora. Na realidade, física e matemática são a mesma coisa. Física a gente pode dizer que é a matemática posta em prática, de forma cinética, assim, parar pra pensar, né? Porque está sendo em movimento, é cinético, é cinemático. Então, no mais é isto. Não tem nada de muito difícil nesse assunto. Qualquer dúvida na questão anterior, vocês peçam, porque eu acabei enrolando muito, até o tamanho da aula também, que era pra ter sido mais breve. E é isto. Eu vou encerrar agora a aula. Qualquer dúvida vocês me peçam. Eu vou deixar o material e vou deixar... Eu não sei se vou deixar algumas questões, mas com certeza vou deixar o material para vocês estudarem. Eu vou tentar lembrar e eu vou falar com Bia para ela colocar na descrição do vídeo quando eu for mandar. Mas é isso, pessoal. Tenham uma boa semana. Estudem. E porque o Enem já é praticamente amanhã, vocês pararem pra pensar. Então vocês não têm muito tempo para estudarem, já que faltam 2 meses praticamente. Ou seja, o Enem é amanhã.
Então, estudem e corram atrás de tempo. Por isso que eu não dei uma aula com conteúdo, dei mais em questão. Eu deixei o conteúdo para vocês revisarem também. Mas é isso. Bom fim de semana.